Olá, que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo bíblico e estamos estudando o Evangelho de João. Desde já abra sua Bíblia, pode abrir aí no Evangelho de João, no capítulo 21. Sempre é importante que você acompanhe os vídeos com a Bíblia na mão, lendo junto comigo, meditando junto comigo, versículo por versículo, interpretando o texto, dirigido pelo Espírito Santo, na verdade, para que a gente possa ser edificado através da palavra de Deus. Por isso é importante que antes de a gente começar a ler as Sagradas Escrituras, vamos fazer a oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine e que através desse estudo, dessa palavra, desse vídeo, todos que tiverem essa oportunidade de ver, sejam edificados, sejam iluminados, sejam abençoados, chegue a salvação a essas pessoas, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor, primeiramente para adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, agradecer-te por tudo que o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor venha falar conosco agora através da tua palavra. Abre a nossa mente, dá-nos entendimento e compreensão, sabedoria, conhecimento, e que sejamos, meu Pai, alimentados, edificados, fortalecidos, cheios do teu Espírito através da tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Então a gente vai começar aqui. Creio que a Bíblia de vocês já está aberta, não é verdade? Então vamos lá. João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos. Ou seja, depois que ele ressuscitou, já havia aparecido para as mulheres, né? Maria Madalena, para os discípulos, para Tomé. E aqui ele se manifesta novamente, aparece novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. É o mar da Galileia, né? Mar de Tiberíades é o mesmo mar da Galileia que está em Israel. E Jesus apareceu para eles aí junto ao mar. Foi assim que ele se manifestou. Aí João começa a explicar para a gente. João ele foi testemunha ocular, ele esteve ali, ele viu Jesus ressuscitado, ele escutou as palavras do Senhor Jesus e registrou para nós. Por isso que a gente tem certeza que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é uma palavra inspirada por Deus, porque não foi escrita por qualquer pessoa. Foi escrita por homens de Deus, apóstolos escolhidos a dedo pelo Senhor Jesus, inspirados por Deus, os quais foram iluminados para escrever o que viram, o que escutaram, o que sentiram, para deixar registrado para a gente. E hoje essa palavra é viva e eficaz e traz salvação para todos nós. Claro, para aqueles que creem, não é verdade? Então não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E João ele diz assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Então, abrindo aqui um parênteses, eles seguiam, né? Eles seguiam trabalhando, o ofício deles, o trabalho deles era a pesca,
Enquanto Jesus não dava as coordenadas para eles, a direção para eles, o que eles faziam? Eles falavam de Jesus, eles evangelizavam, mas também trabalhavam para ter o seu sustento, né? Então, os discípulos de Jesus, os apóstolos, trabalhavam para ter o sustento, o pão de cada dia. Então ele diz aqui, ele falou, eu vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Quer dizer, sabemos que o melhor horário para pescar, segundo os pescadores profissionais, é de noite. E eles não pescaram nada. Por que eles não pescaram nada? Porque o Senhor Jesus ia se manifestar a eles, ia fazer um milagre extraordinário. Mais uma vez, para confirmar para eles que ele era o mesmo Jesus que eles tinham conhecido e que o seu poder não diminuiu, né? Ele é o alfa e o ômega, o princípio e fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Então ele permitiu que eles trabalhassem toda a noite, não pescassem nada, porque ele queria fazer um milagre, isso era um propósito de Deus. Isso nos dá a entender o seguinte, que até quando as coisas vão mal para a gente, ou difícil, as portas estão fechadas, travadas, problemas acontecem, Deus às vezes permite essas coisas para depois mostrar o poder dele, se revelar na nossa vida, fazer um milagre. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que crer no Senhor Jesus, mesmo quando as coisas estão ruins, mesmo quando as coisas estão más, nós temos que seguir confiando e saber que não, Deus vai abençoar, Deus proverá. A fé de Abraão, né? Deus proverá. Porque assim, eu não tenho agora, mas eu vou ter. Deus vai me abençoar. Então Deus ele permite dias ruins, né? Nem todos os dias são bons, mas é como aquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, né? Vem a calmaria. Essa é a nossa fé, a fé que nós devemos ter, sempre olhar para frente, não desanimar, não desistir. Eles estavam ali, trabalharam toda a noite, não pescaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Olha só. Então fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, quer dizer, João, sabemos que esse discípulo é João. Disse a Pedro, é o Senhor. Quer dizer, eles ligaram uma coisa com a outra, né? Jesus já tinha feito o milagre da pesca milagrosa, a multiplicação dos pães e dos peixes, né? E quando esse homem, que eles ainda não sabiam que era Jesus, falou para ele, joga a rede do lado direito, e eles fizeram, e a rede veio tão cheia, né? Uma pesca milagrosa que não podia nem puxar a rede, tão grande a quantidade de peixe. Então João imediatamente se deu conta que era Jesus, aquele que os falava, por causa do milagre que aconteceu, né? Porque toda noite pescando e a rede vazia. E quando Jesus disse para jogar a rede veio cheia. E que lição que a gente pode tirar disso? Que, como eu estava falando anteriormente, dias maus, dias ruins, problemas, dificuldades, mas nunca perder a fé, clamar a Deus, orar, confiar, porque quando o milagre acontecer, esse milagre vai ser tão grande que vai suprir todas as necessidades. É essa a fé que nós devemos ter. Não ficar murmurando, não ficar chorando, nem reclamando, nem amaldiçoando, nem praguejando, nada disso. Mas
confiando no Senhor Jesus. E ele, na hora certa, no momento certo, você vê que não foi no momento deles. Toda noite eles jogaram a rede e a rede veio vazia, mas de manhã, quando Jesus falou joga a rede veio cheia, ou seja, foi na hora de Jesus, foi quando ele quis. Então Jesus é soberano, a vontade de Deus, ela é soberana. Então nós temos que aprender a confiar em Deus. Quando é que Deus vai fazer o milagre na minha vida? Quando vai acontecer isso? Quando vai acontecer aquilo? Quando Deus quiser. Nós não vamos fazer no nosso tempo. Nós temos que orar. Dizer, meu Deus, que seja feita a tua vontade. Eu preciso disso, 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 disso. Abençoe, abre as portas. O Senhor fará da melhor maneira. E confiar. Muitas vezes não vai acontecer na nossa hora, no nosso tempo, ou da maneira que a gente quer, mas confiar que Deus vai fazer o melhor para a gente. Vamos ficar atentos à voz de Deus, ficar atento à voz do Senhor Jesus, e o que Ele disser, o que Ele mandar a gente fazer, a gente vai fazer. É o que eles fizeram. Jesus mandou jogar a rede do lado direito e eles obedeceram. Eles não ficaram falando, mas já jogamos várias vezes e a rede não veio cheia. Eles confiaram, eles perseveraram. E isso é o que nós devemos fazer, confiar e perseverar. Ok? Muito bem. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Então era tanto peixe que foi difícil de eles arrastarem, né? Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Então, da onde saiu aquelas brasas? Da onde saiu aqueles pães? Seguramente foi um milagre que Jesus fez. Mais um milagre, né? Quando eles chegaram ali, o peixe já estava assado, tinha pão. Ou seja, além daquela pesca milagrosa, ainda assim, quando eles chegaram ali, já tinha pão para comer, fresquinho, já tinha peixe. Você vê o cuidado do Senhor Jesus para com seus discípulos. Por isso é muito bom ter comunhão com Deus, ser fiel a Deus, porque Ele cuida de nós, nas pequenas coisas, nas coisas mais insignificantes, aquilo que a gente muitas vezes nem pede, vem à nossa mão. Ele abre as portas, Ele abençoa, mas não é a todos, né? São aqueles que realmente são discípulos dele. Porque muitos querem viver uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida mundana, longe de Deus, fazer a vontade da carne, depois quer fazer uma oração e mover o céu, e não acontece nada, não é verdade? Não é assim, meu amigo. Deus não é nosso empregado, Deus não é o nosso mordomo, que a gente vai estralar o dedo ou fazer alguma coisa, dizer, agora Deus tem que me responder, Deus tem que me abençoar. Não é assim não. Não é assim não. Nós temos que viver uma comunhão com Deus, orar, e Ele nos abençoará. Porque somos nós que precisamos dele, não é Ele que necessita de nós. Não é verdade? Então eles encontraram ali já o pão e o peixe. Jesus lhes disse, traga algum dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. Você vê que João faz aqui questão de falar que a rede estava cheia, que eram 153 grandes peixes. Ou seja, não veio peixinho pequeno, aí veio peixe grande, veio muitos peixes. 153 é peixe que não acaba mais, não é verdade? É muito peixe. Abundância, né? Então, que bênção, né? E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Se fosse
algo natural se romperia, eles perderiam. Mas por que não se rompeu? Porque foi algo sobrenatural, foi um milagre. Jesus disse a eles: venham comer, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Olha o cuidado, olha o amor que o Senhor Jesus teve para com seus discípulos, né? O amor, o cuidado, pegou o pão, deu na mão deles, pegou o peixe, deu para eles comer. Esse Deus é maravilhoso. É um Deus que não fica exigindo sacrifícios, obrigações, que não coloca peso, que não coloca fardo, né? Tem instituições religiosas que falam para você assim: você tem que fazer um sacrifício, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer um voto, você tem que fazer uma corrente, você tem que subir o monte, você tem que ir na praia para você receber isso, para você receber aquilo. Nada disso, meu amigo e minha amiga. Nada disso. A Bíblia diz que para os seus amados Deus dá até enquanto eles estão dormindo. Ou seja, o que Deus quer de nós é a nossa fé, a nossa obediência, é a nossa santidade, é a nossa comunhão com Deus. Né? Todos os dias você ter comunhão com Ele, orar, ler a Bíblia, viver longe do pecado, viver 24 horas pensando nele, fazer a vontade dele. E é óbvio que uma pessoa assim será abençoada por Deus. Tá bom? Então, não vai nessa, tem que fazer corrente, tem que fazer voto, tem que fazer campanha, sobe monte, baixa monte, vai no mar, e vai em Israel, e pega manto, e pega pau, e pega pedra, e faz isso, faz aquilo. Não precisa de nada disso. Isso é paganismo. Isso é errado. Isso é antibíblico, isso é uma heresia. Você não precisa de nada disso. Você só precisa da fé, da confiança. Muitos religiosos falam para você: faz isso, faz aquilo, traz seu dinheiro aqui, traz seu... Porque na verdade eles querem o seu dinheiro. Eles querem o seu dinheiro. Então não caia na armadilha desses lobos que não são pastores. Tá bom? Lobos vorazes. Fuja desses profetas falsos. Fuja deles. O homem de Deus verdadeiro, ele vai te ensinar a verdade. Ele não vai ficar colocando peso e depois fica falando assim: se você não recebeu é porque você não fez. Se você não recebeu é porque você fez errado. Né? Como existe religiões espíritas, espiritualistas, né? Candomblé, macumba, bruxaria, enfim, que falar você tem que ir no cemitério, você tem que pegar galinhas, você tem que fazer o sacrifício do animal, você tem que comprar tal coisa, você não precisa fazer nada disso. Você não precisa ir em nenhum lugar, nem na Mata Verde, nem em Israel, nem na floresta, nem no cemitério, nem na encruzilhada, nem prender vela. Você não precisa fazer nada disso. Aí mesmo onde você está, se você falar com Deus, pedir a Ele o que você precisa, Ele vai te responder. Jesus uma vez falou, né? Qual é o pai que se o filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, vai dar um escorpião? É claro que não. Então será que um filho, por exemplo, que está com fome e pede para o pai um pedaço de pão, será que o pai vai falar para ele: não, você tem que fazer isso, 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 para que eu possa te dar esse pedaço de pão? Não. O pai ama o seu filho. E é claro que ele vai dar ao seu filho o pão, como Jesus fez aqui com seus discípulos. Fez um milagre, deu para eles 153 grandes peixes e ainda serviu eles um pão quentinho, peixes assados, e serviu eles. Que Deus, né? Não há nenhum Deus que faça isso. Somente o Senhor Jesus. Por isso ele é o único e verdadeiro Deus.
Você não precisa que ninguém interceda por você. Você não precisa de santos. Você não precisa de imagens. Você não precisa fazer romarias. Você não precisa fazer peregrinações. Você não precisa fazer nada do que as religiões impõem. Você só precisa dizer: Pai, em nome de Jesus, me abençoa. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Abre as portas. Claro que se você tem uma comunhão com Ele, é óbvio que Ele vai te dar, que Ele vai te abençoar. Entendeu? Então cuidado, fuja das religiões. Fuja dessas religiões, porque são satânicas e são mentirosas. Te põe peso, te põe carga, e se não acontece, depois eles colocam a culpa em você mesmo e falam: você não recebeu porque você não fez direito. Não é assim. Não é assim, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Jesus perguntou para Pedro, né? Você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos, e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Antes de seguir lendo, deixa eu aqui explicar uma coisa para vocês. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. A primeira vez que Jesus perguntou para Pedro: você me ama? No grego, é porque aqui na Bíblia em português, Jesus fala: você me ama, porque para nós, no português, a palavra amor é só tem esse significado, amor. Mas no grego existe 3 palavras para amor. 3 tipos de palavras para amor. Existe um amor no grego, um amor mais... eu te amo, mas é aquele amor que a pessoa não se entrega 100% pela outra. Mas existe um outro tipo de amor, que é o amor de entrega total, 100%. Então a primeira vez que Jesus perguntou para Pedro: você me ama? Jesus estava falando desse tipo de amor. Essa entrega total, completa. Nós temos que colocar Deus em cima de tudo. Por em cima da nossa vida, por em cima da família, do trabalho, do ar que respiramos. Temos que colocar Deus, amá-lo com todas as nossas forças, dar a vida por Ele. Foi esse amor que Jesus perguntou: você me ama dessa maneira? E Pedro respondeu: eu amo, mas não amo dessa maneira. Por quê? Por que Pedro disse que não amava a Deus assim? Porque há uns dias atrás, antes de Jesus ser preso, Pedro disse: eu dou a minha vida pelo Senhor. E Jesus falou: você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou. Quer dizer, foi provado que o amor que ele tinha não era um amor total e completo. Por isso, quando Jesus perguntou: você me ama? Ele falou assim: amo, Senhor, mas o meu amor não é perfeito. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: eu já falhei outra vez, falando que ia dar a vida pelo Senhor e não fui capaz de fazer isso. Meu amor não é perfeito. Aqui foi Pedro reconhecendo, se humilhando diante de Jesus. E Pedro Pedro negou Jesus 3 vezes.
Por isso Jesus perguntou para ele 3 vezes, você me ama, você me ama, você me ama? Para que ele repetisse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Para que ficasse provado, né? Ficasse registrado, que assim como no passado ele tinha negado Jesus 3 vezes, agora ele falou que ama Jesus 3 vezes. E Jesus falou para ele, né? Você, aqui no versículo 18, Jesus disse para ele, em verdade lhe digo, que quando eras mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Do que Jesus estava falando? Do tipo de morte que Pedro ia morrer. A história conta, os antigos contam, que Pedro morreu crucificado. Só que quando foram crucificar a Pedro, ele disse, não, você não, isso não está na Bíblia, tá? Mas os antigos, a história, né, dos antigos, eles vão passando de geração em geração, que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ia crucificar ele, falou, não, eu não sou digno de ser sacrificado, crucificado como meu Senhor, então me crucifica de cabeça para baixo. E foi assim que ele morreu. Por isso que Jesus disse, vão te levar para onde você não quer ir. Tá? Só para que você entenda isso. Muito bem, aí ele disse, siga-me. Então o nosso trabalho é seguir a Jesus. Não é seguir religião, não é seguir pastor, nem profeta, nem guru, nem líder espiritual, nem ninguém. Você não tem que depender de ninguém. Você tem que seguir a Jesus Cristo. Leia a Bíblia, veja o que Deus quer de você e faça a vontade dele. No versículo 20 diz, então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Né? Quem era esse discípulo? João. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a este? Então Pedro ele pensou assim, bom, Jesus está falando aqui que eu vou morrer, né? Provavelmente crucificado. E João, o que vai acontecer com João? Fez essa pergunta para Pedro, o que vai acontecer com este? O que vai acontecer com João? Olha a resposta de Jesus. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Ou seja, mais uma palavra dura e cortante do Senhor Jesus para Pedro, né? Porque Pedro ele tinha ele era impulsivo, né? Não, e esse aí, o que vai acontecer com ele? Jesus falou, olha, isso aí não é problema teu. Cuida de você. Entendeu? Cuida de você. Não fica, mas o que vai acontecer com esse? O que vai acontecer com aquele? Essa é uma lição que Jesus nos dá, né? A nossa obrigação é seguir a Jesus. Cada um cuidar da sua salvação. Claro, você tem que orar pelas pessoas, você tem que amar as pessoas, mas você não vai mudar a vida de ninguém. O único que tem poder de mudar, o único que escolhe e determina como vai ser a vida de cada um é Deus. Única e exclusivamente Deus. Tá? Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. Então João falando aqui, foi eu que vi, que escutei, sou testemunha e deixo escrito. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso aqui não é história, não é conto da carochinha, não é uma parábola, não. Aconteceu, foi real, como toda a palavra de Deus. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha só. Então, na Bíblia, nem tudo que Jesus fez está registrado na Bíblia.
porque não caberia em livros, em pergaminhos. Mas a Bíblia tem 66 livros. E tudo que nós precisamos saber de Deus, tudo que nos foi revelado, está na Bíblia. Não existe outra revelação fora da Bíblia. Se vir um anjo e falar outra coisa que não está escrita na Bíblia, não é anjo, é demônio, é Satanás. Fuja. Se vir um profeta e diz, Deus falou comigo, Deus revelou isso para mim e tal, fuja. Porque toda a revelação já está na Bíblia. Se alguém vem falar alguma coisa, essa pessoa foi usada pelo diabo. Né? São planos satânicos, não planos de Deus. Você tem que repreender, não aceitar e confiar só em Deus. Nós vamos estudar melhor sobre isso. Hoje nós terminamos o estudo do Evangelho de João. São 21 capítulos, graças a Deus. Terminamos o Evangelho de João. Está todo aí, todos os vídeos, desde o capítulo 1 até o capítulo 21 que fizemos hoje, está tudo aí no meu canal do YouTube. Inscreva-se no meu canal, compartilhe o link desse vídeo para que outras pessoas possam conhecer, aprender a palavra de Deus. E, graças a Deus, terminamos um livro da Bíblia, né? Foram alguns meses estudando, né? Nós não temos muito tempo para gravar vídeo, porque nós trabalhamos muito, né? Trabalhamos muito, mas o tempo que a gente tem, a gente para gravar um vídeo e dar para vocês a palavra de Deus, né? A mensagem de Deus. Mas o que nós vamos fazer? A partir do próximo vídeo, vamos começar a estudar o livro de Gálatas. É muito importante o livro de Gálatas. É maravilhoso o livro de Gálatas. Esclarece muita coisa, mas muita mesmo. Por isso que eu quero estudar o livro de Gálatas com vocês, tá bom? Então, no próximo vídeo, vamos estudar o livro de Gálatas. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.